Você acha que sabe o que é tensão até sentir o peso de 25 quilos de equipamento tático pressionando seu peito enquanto você passa num corredor escuro. Eu trabalhei na SWAT por 12 anos. Fui o ponta de lança, point man, por 5 anos. Depois, passei a comandar a equipe Bravo como líder de elemento. Eu vi de tudo. Vi viciados em metanfetamina que continuavam correndo depois de levar 2 tiros no peito. Vi pais de família que surtaram e decidiram levar a esposa e os filhos juntos para o inferno. Vi sequestros que terminaram bem e sequestros que terminaram em sacos pretos. A gente se acostuma com isso. A gente treina para isso. O Breath and Clear, arrombar e limpar, vira memória muscular. Você não pensa, só faz. Mas nada no treinamento, nada nos manuais de tática urbana e definitivamente nada na Bíblia me preparou para a casa na rua Oak, número 404. Nunca mais trabalhei. Deixei meu distintivo, minha arma de serviço e meu colete no meio da rua. Não falei com o capitão, não falei com o psicólogo do departamento. Peguei um carro, dirigi 3 estados para longe e agora vivo em uma cabana. E a razão pela qual estou escrevendo isso não é para me justificar. É para avisar os novatos que ainda acham que ter um fuzil AR-15 e visão noturna faz de você o predador mais perigoso da cadeia alimentar. Vocês não são. Nós somos apenas carne. Eram 2h15 da madrugada. Estávamos na base, jogando cartas e bebendo café, quando o alarme tocou. Código 3. Situação de reféns com alto risco. A despachante nos passou o briefing no caminho, enquanto a van tática cortava os sinais vermelhos da cidade adormecida. Suspeito identificado como Arthur Penn, 45 anos, sem antecedentes criminais, arquiteto. Ligou para o 911 há 20 minutos dizendo que matou a família. Ele confessou? Perguntou Rodrigues, meu Bratcher, enquanto ajustava as correias do capacete. Não exatamente. A voz da despachante falhou no rádio. Ele disse que matou os invasores. Ele afirma que a esposa e os 2 filhos foram substituídos. Suspirei. Síndrome de Capgras. É um transtorno psiquiátrico onde a pessoa acredita que seus entes queridos foram trocados por impostores idênticos. Geralmente, situações assim terminam mal. O cara mata a família achando que são espiões ou alienígenas. É triste, é sujo, mas é rotina. Qual o status atual? Perguntei. O suspeito está barricado no quarto principal, no 2º andar. Ele afirma estar armado com uma escopeta calibre 12. Os corpos da esposa e das crianças estão na sala de estar, no térreo. Ele diz que está esperando a Polícia Real chegar para mostrar a prova. Polícia Real. A ironia disso me assombraria horas depois. Chegamos ao local. Uma casa de subúrbio clássica, gramado bem cortado, cerca branca, balanço de pneu na árvore. O tipo de lugar onde o sonho americano vai para morrer de tédio. As luzes da casa estavam todas acesas. Todas. Parecia uma árvore de Natal no meio da rua escura. Estabelecemos o perímetro. Os negociadores tentaram contato pelo megafone e pelo telefone fixo, mas Arthur não atendia. Ele só gritava da janela do 2º andar. Não entrem! Não entrem se não tiverem estômago, eles não sangram direito. O capitão me deu o sinal verde. Entrada dinâmica. A prioridade era neutralizar a ameaça antes que ele decidisse se matar ou colocar fogo na casa. Equipe Bravo em posição na porta da frente. Sussurrei no rádio. Rodrigues estava com o ariete, aquele negócio que é usado para arrombar portas. Jenkins e Miller
estavam atrás de mim, cobrindo as janelas. 3, 2, 1. O estrondo da porta sendo estilhaçada quebrou o silêncio da noite. Polícia, deitem no chão! Gritei, entrando e virando para a esquerda para varrer o cômodo. A sala de estar estava iluminada por luzes de LED brancas muito fortes. Limpo à esquerda, gritou Jenkins. Limpo à direita, respondeu Miller. Então, nós vimos os corpos. A informação da despachante estava correta. Havia 3 corpos no tapete bege da sala. Uma mulher adulta e 2 crianças, um menino e uma menina, provavelmente de 8 e 10 anos. Eles estavam deitados de bruços, as roupas rasgadas, como se tivessem sido atacados por um animal grande. Havia marcas de tiros de escopeta nas costas e nas cabeças, mas não havia sangue. Eu parei, mantendo a mira do fuzil levantada, mas meu cérebro travou por um segundo. Deveria haver sangue, tipo, muito sangue. Tiros de calibre 12 a queima-roupa fazem um estrago que pinta as paredes, mas o tapete estava limpo. Me aproximei do corpo da mulher. Central, temos 3 vítimas visíveis no térreo, falei no rádio. Código 4 preliminar aqui embaixo. Vamos subir para o suspeito. Rodrigues, que estava mais perto do corpo do menino, cutucou o braço da criança com a bota tática. Sargento, dá uma olhada nisso aqui. Eu me aproximei. Onde o tiro de escopeta tinha atingido as costas do menino, a pele estava rasgada, mas não havia músculo ou osso por baixo. Havia uma substância cinzenta, fibrosa, parecida com vários cogumelos compactados. E a pele. Eu me agachei para ver o rosto da mulher, que estava virado de lado. Os olhos estavam abertos, mas não eram olhos, eram só globos. Não havia íris, não havia pupila. Era apenas um globo branco de gelatina. E a boca aberta, mas não havia língua ou dentes. Era apenas um tubo liso de carne rosa que descia pela garganta. Que merda é essa? Sussurrou Miller. A voz dele tremeu. Miller era um veterano da guerra do Afeganistão. Nada fazia a voz dele tremer. Foco, ordenei, embora meu próprio estômago estivesse revirando. Isso não é problema nosso agora. O atirador está lá em cima. Vamos nos mover. Subimos a escada. A casa estava silenciosa demais. Não havia o zumbido da geladeira, não havia som de vento. Chegamos à porta do quarto principal. Estava fechada. Sr. Penn, aqui é a SWAT. Saia com as mãos para cima, gritei. Vocês viram? A voz dele veio de dentro, abafada e histérica. Vocês viram o que tem dentro deles? Arthur, abra a porta. Nós vimos. Nós podemos ajudar. Largue a arma. Ouvimos o som de metal batendo no chão. A escopeta sendo descartada. Estou destrancando. Não atirem. Eu sou humano. Eu sou humano. Rodrigues chutou a porta. Entramos varrendo o quarto. Arthur Penn estava encolhido no canto oposto, com as mãos na cabeça, tremendo violentamente, sujo de fuligem e daquela substância cinzenta que vimos lá embaixo. Limpo! Gritei, enquanto Jenkins algemava o suspeito. Arthur não parava de chorar. Ele olhou para mim com puro horror nos olhos. O armário, sargento. Por favor, o armário. O que tem no armário, Arthur? Mais corpos? Não. Ele soluçou. A minha família. Verdadeira. Eu olhei para Rodrigues. Ele deu de ombros e apontou a arma para o closet do quarto. Eu fui até lá. A porta do closet
estava bloqueada por uma cadeira pesada. Removi a cadeira, girei a maçaneta. Quando abri a porta, a luz do quarto iluminou o interior. Encolhidos no fundo, entre casacos e sapatos, estavam uma mulher e 2 crianças. A mulher era idêntica ao corpo lá embaixo. As crianças eram idênticas aos corpos lá embaixo. Mas esses estavam chorando. Eles estavam sujos de urina, aterrorizados, tremendo de frio. Por favor, não machuca a gente! A mulher gritou, cobrindo os filhos. Eu recuei, sentindo o mundo girar. Se eles estavam aqui, vivos, quem nós deixamos mortos na sala de estar? Central, Levei a mão ao rádio. temos vítimas vivas no 2º andar. Repito, a família está viva, mas temos 3 cadáveres não identificados no térreo que... Um som vindo do andar de baixo me interrompeu. Rodrigues, você checou os corpos lá embaixo? Perguntei, sentindo o suor gelado escorrer pelas minhas costas. Chequei, sargento. Estavam mortos. Mas então, ouvimos passos. Alguém estava andando no andar de baixo. Passos pesados, desajeitados, como se alguém estivesse aprendendo a usar as pernas pela primeira vez. Miller, segura a porta da escada, gritei. As crianças do closet começaram a gritar. Arthur, algemado no chão, começou a rir. Uma risada de louco. Eles reiniciaram. Eu disse pra vocês, eles não morrem, eles só reiniciam. Eu fui até o parapeito da escada e olhei para baixo. A sala de estar estava visível. Os 3 corpos não estavam mais no chão. O tapete bege vazio, exceto pelas manchas daquela gosma cinza. Contato visual, gritei levantando o fuzil. Eles estavam no pé da escada. A mulher. O buraco da escopeta na cabeça dela estava se fechando. Vi as fibras cinzentas se entrelaçando como vermes, costurando a pele falsa em segundos. O rosto dela agora tinha mudado. Antes era liso. Agora ela tinha olhos. Mas não eram os olhos dela. Eram os meus olhos. O menino estava do lado dela, de 4, como um cachorro, com os membros. A cabeça dele girou 180 graus para olhar para mim no topo da escada. Polícia, deitem no chão. A coisa falou, mas não era a voz de uma criança. Era a minha voz. Era uma gravação perfeita do que eu tinha gritado quando entrei na casa. Ele estava mimetizando o som. Abrir fogo! Ordenei. O corredor do 2º andar virou um inferno de barulho. 4 fuzis automáticos disparando ao mesmo tempo. As balas atingiram as criaturas, rasgando carne e roupa. Elas recuavam com o impacto. Pedaços de gosma cinza voavam nas paredes, mas elas não caíam, não sentiam dor. Era como atirar em bonecos de massa de modelar. Os buracos se abriam e se fechavam. A mulher falsa correu escada acima. Ela não correu como um humano, correu usando as mãos e os pés, escalando o corrimão como uma aranha gigante vestindo a pele de uma dona de casa. Rodrigues foi o primeiro. Ele estava na frente. A coisa saltou sobre ele. Eu vi a mão dela. Os dedos se alongaram, viraram lâminas de osso branco e atravessaram o colete de Rodrigues como se fosse papel. Ele nem gritou. A garganta dele foi arrancada antes que ele pudesse processar. Recuar para o quarto! Gritei, puxando Miller pela gola. Nós nos trancamos no quarto principal com Arthur e a família verdadeira. Empurramos a cômoda pesada contra a porta. E então, ouvimos o som de mastigação.
Mas não era mastigação de comida. Era um som mecânico de trituração. E depois, um som de sucção. O que são essas coisas? Jenkins gritou, trocando o carregador com as mãos tremendo. Eles são cópias. Arthur sussurrou, olhando para o nada. São as cópias de segurança. Se a gente morre, eles assumem. Mas às vezes eles ficam impacientes. Central, temos um homem abatido. Precisamos de reforço imediato na rua Oak 404. Eu berrei no rádio. A resposta do rádio foi o que selou o meu destino. A voz da despachante veio clara, cristalina. Equipe Bravo, não entendi. O GPS mostra que a unidade de reforço já chegou ao local. Eles estão entrando agora. Eu congelei. O quê? Não tem ninguém aqui, nós somos a única unidade. Fui até a janela do quarto e olhei para a rua lá embaixo. Havia uma van da SWAT parada na frente da casa. A mesma van que nós usamos. O motor estava ligado e eu vi a equipe saindo da van. Eram 4 homens. Usavam os mesmos uniformes que nós. Tinham a mesma altura, o mesmo equipamento. O primeiro homem olhou para cima, para a janela onde eu estava. Ele levantou o visor do capacete. Vi seu rosto sob a luz do poste. Era eu. Meu rosto, a minha cicatriz, meu olhar cansado. Mas ele sorriu para mim lá de baixo. O eu lá embaixo fez um sinal tático de mão para a equipe dele entrar e limpar. O segundo homem era Rodrigues. O Rodrigues, que tinha acabado de morrer no corredor. Ele estava vivo lá embaixo. O terceiro era Jenkins. O quarto era Miller. Sargento? Jenkins me chamou, apontando para a porta do quarto. A madeira da porta estava começando a ceder, mas não por força bruta. A porta estava derretendo, a madeira virando aquela gosma cinza. As criaturas no corredor não estavam arrombando, elas estavam assimilando a casa. As paredes ao nosso redor começaram a pulsar, o papel de parede a suar um líquido viscoso. Eu olhei para Arthur, para a esposa dele, para as crianças, olhei para os meus homens. Não havia saída. Se ficássemos, seríamos absorvidos pelas coisas no corredor. Se descêssemos pela janela, seríamos mortos pelas nossas cópias que estavam subindo. Janela dos fundos! Falei. Agora! Nós quebramos a janela que dava para o telhado da garagem. Jenkins desceu primeiro, depois a família. Eu fui o último. Antes de pular, olhei para trás. A porta do quarto dissolveu completamente. A cópia da mulher estava lá, parada. Ao lado dela estava a cópia de Rodrigues, que tinha morrido. Mas não tinha mais o buraco no peito, ele estava perfeito. Eles não nos atacaram, apenas pararam e acenaram um adeus. A boca da mulher formou uma palavra sem som. Corremos pelos quintais dos vizinhos, pulamos cercas, atravessamos piscinas, cachorros latindo. Não paramos até chegarmos a uma loja de conveniência a 6 quarteirões de distância. Jenkins queria ligar para a delegacia, queria explicar. Eu quebrei o telefone dele. Você não entendeu, Jenkins? Eu disse, o agarrando pelo colete. Quem você acha que vai atender o telefone na delegacia? Você acha que isso começou hoje? Você acha que foi só nessa casa? Ele me olhou confuso. Olha pra TV. Apontei para a televisão suspensa no canto da loja de conveniência. Estava passando o noticiário local ao vivo. No letreiro da parte inferior dizia: Breaking News. Operação da SWAT termina com sucesso na rua Oak. O suspeito, Arthur Penn, se rendeu pacificamente e a família foi resgatada sem ferimentos. A câmera mostrou a frente da casa. Vi a mim mesmo saindo pela porta da frente, levando Arthur algemado. Vi a esposa e as crianças saindo, sorrindo para as câmeras, acenando. Eles pareciam perfeitos.
felizes demais. Vi Rodrigues dando entrevista para um repórter. Foi uma operação padrão, o Rodrigues da TV disse. A equipe agiu com precisão. Eu olhei para o Arthur Real, que estava encolhido no chão da loja de conveniência, sujo de gosma e fuligem. Ele olhou para a TV e começou a chorar silenciosamente. A esposa dele abraçou as crianças reais, tampando os olhos delas. Nós éramos as sobras. O mundo tinha sido atualizado e nós fomos deixados para trás na versão antiga. Eu deixei tudo para trás. Roubei um carro no estacionamento e dirigi a noite inteira. Isso foi há 6 meses. Eu vivo numa cabana nas montanhas agora. Não uso internet, não uso telefone. Eu caço minha própria comida. Mas às vezes eu desço até a cidade pequena mais próxima para comprar suprimentos. E ontem eu vi um cartaz de procurado no quadro de avisos do posto de gasolina. Era uma foto minha, mas não dizia procurado de desaparecido. Dizia: procurado, doente mental perigoso, acredita ser um ex-policial, sequestrou uma família e matou 2 colegas oficiais. Se vir esse homem, não se aproxime. Ele não é quem diz ser. Até a próxima. Obrigado.